Bom, nós estamos trabalhando então uma série de mensagens, construindo a igreja para as próximas gerações, né? E na última semana nós falamos sobre algumas marcas delas, e nós vamos falar mais algumas marcas hoje. Na última semana nós falamos que o que é ser uma igreja generosa, o que é ser uma igreja que adora e o que é ser uma igreja que ora, não é verdade? E hoje eu quero começar falando com vocês sobre o que é uma igreja que serve. Uma igreja que serve certamente não apenas marcará a sua geração, mas deixará marcas nas próximas que virão, após talvez nós nem estivermos mais aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 43 a seguir. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, olha que interessante isso, né? Nós trabalhamos aí no último mês, gente, ó, senão eu vou esquecer. No culto das 5, o Espírito Santo não deixou nem eu falar, né, mano? Mas eu não posso deixar de agradecer vocês, né? Pela surpresa que vocês me fizeram aí na terça-feira. Glória a Deus pela vida de vocês. Comemorando aí os 10 anos de ministério, né? Glória a Deus por isso. Por todo o carinho, todo o amor, todo o reconhecimento de vocês. Foi muito especial. Obrigado à minha esposa, que organizou tudo aí com as meninas, com a equipe dela. Glória a Deus. Vocês literalmente me pegaram de surpresa. E olha que é difícil isso, hein? Mas dessa vez caí que nem um patinho, né, amor? Foi engraçado, mas foi muito especial. Então não poderia deixar de agradecer vocês. Então observe. Vocês escutaram na mensagem que nós fizemos, na série Mais Que Abençoados, nós falamos que na verdade o que nós devemos nos empenhar em entregar dentro da nossa comunidade local, não são apenas os nossos recursos, mas também o tempo e o nosso talento. Então observe, como é que nós servimos? Isso é muito importante que você saiba, por quê? Eu lembro que uma vez eu preguei sobre servir, lá na Aureliano, uma mensagem específica, e depois falamos algumas vezes, pontualmente, na reunião de líderes, né? O que às vezes, as pessoas, elas não conseguem separar. Quando você serve em algum lugar, a parte do servir não é simplesmente com o seu talento, ou com as suas habilidades, ou com a sua vocação. Porque quando é simplesmente com a sua vocação, com o seu chamado, ou com a sua habilidade, você está ali simplesmente cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo o seu chamado. Agora, quando nós falamos em servir, nós estamos falando quando nós nos colocamos à disposição para fazermos aquilo que é necessário. E nem sempre aquilo que é necessário é aquilo que nós gostamos. E quando nós nos colocamos à disposição para cumprirmos aquilo que é necessário, nesse momento nós estamos entrando com o nosso servir. São várias funções que eu e você desempenham. Porque aqui, para uma pessoa liderar, ela não pode parar de servir, para ela nunca perder o coração dela. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma habilidade para cantar, ou se você tem uma habilidade para fazer teatro, ou se você tem uma habilidade na sua profissão, como médico, ou como engenheiro, como arquiteto, como enfim, qualquer profissão aí que for a sua, vale para você.
você fazer simplesmente aquilo que você ama é cumprir o seu propósito. Só que nem todo mundo que cumpre o seu propósito serve. Agora, quando nós nos colocamos à disposição para servir, nós estamos dando o nosso tempo para fazer aquilo que é necessário. Com coisas que às vezes ninguém está vendo, mas que se ninguém fizer, não tem culto. Um exemplo, quando as pessoas chegam lá no ministério infantil, para deixar os filhos de vocês lá, vocês percebem que já está tudo pronto? Está limpo, está planejado, está com o material pronto. Quando você vai lá na sua célula, ou no seu grupo de família, ou no curso que você está fazendo, e você chega na casa de alguém limpou aquela casa. Alguém organizou aquele lugar para que você chegasse. Então não é que estava tudo pronto, alguém deixou tudo pronto. Alguém serviu. Alguém serviu, né? As pessoas que estão lá no estacionamento, elas estão servindo. Se eles não tiverem, com eles lá, você já bate cabeça, imagina se não tivesse ninguém lá. Ia sair briga lá no estacionamento todo domingo, é ou não é? É ou não é? É uns pilotos aí que para o carro em 4 vagas, não é verdade? E ainda acha ruim quando fala, coloca no lugar certo. Mas tá certo onde? Cabe mais 3 carros aí, não é verdade ou não? Mas são pessoas que estão servindo. As pessoas da recepção estão servindo. O pessoal que chega aqui do som e deixa todos as potências, toda a energia, os disjuntores, tudo ligado, eles estão servindo. Então, eu e você precisamos entender se nós fazemos parte daqueles que servem. Observe o texto diz assim, aquele que quer ser grande, ou seja, aquele que quer ser referência, aquele que quer ser influente, aquele que quer ter relevância, seja esse aquele que sirva. Aquele que sirva a todos. Aquele que quer ser o primeiro, que esse venha servir a todos. E ele fala, porque o Filho do Homem, ele não veio ser servido, ele veio servir e entregar a sua vida para resgate de muitos. Então observe, você precisa entender que quando eu falo de dízimo, eu não estou falando só de dinheiro. Quando eu me converti, e eu ainda era funcionário, e eu pegava as minhas férias, 30 dias ou 20 dias, porque eu vendia 10% das minhas férias, ou seja, 3 dias ou 2 dias, eu ia lá na igreja. Eu era um líder comum, trabalhava igual você, e falava assim, pastor, o que está precisando fazer na igreja? Eu tenho 2 dias, eu tenho 3 dias, e eu quero doar esses dias, eu quero doar o meu tempo aqui. Isso é quando você coloca o seu tempo à disposição. Se o seu dia tem 24 horas, você não pode separar uma parte para que você possa se voluntariar para alguma coisa, para que você possa ajudar alguém, para que você possa instruir alguém? Então observe que nós precisamos entender que servir, na maioria das vezes, é fazer aquilo que nós não gostamos de fazer, né? Estava falando isso na nossa última reunião de pastores, né? Tem algumas coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, né? Um exemplo, culto fúnebre. Eu não odeio fazer culto fúnebre, mas tem gente que ama, tem gente que tem um chamado para pregar em velório. A pessoa chega no velório e é impossível, você fala, mano, não tem como falar alguma coisa aqui. O cara fala um negócio, ainda faz um apelo e converte uns 20. Tem o chamado para aquilo. Aquilo para o cara é gratificante. Eu chego lá e falo, meu Deus do céu, não é minha praia, mas eu preciso fazer. Por quê? Porque eu preciso servir. Parte administrativa eu acho um tédio. Tem que fazer. São ossos do ofício. Se fosse só atender alguém, se fosse só orar, se fosse só ler, se fosse só liberar as pessoas, impor as mãos sobre elas para que elas recebam o Espírito Santo, se fosse só forjar as pessoas, isso é o que eu sou apaixonado. Só que não é só isso. Eu preciso estar disposto a
Servir. Fazer o que é necessário e que muitas vezes eu não gosto de fazer. Quando você serve, você não simplesmente marca a sua geração, mas você vai deixar um legado construído para as próximas. Porque os seus filhos vão ver você servindo, os seus filhos vão ver você chegando mais cedo, os seus filhos vão ver você alinhando a cadeira. Uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu fui na Zion, a primeira vez, lá no campus Morumbi, uma igreja, eu acredito que deve chegar até aquele extintor ali mais ou menos. Cabe umas 350 pessoas, né? Um espaço pequeno. Eles têm acho que 5 ou 6 cultos, mas o espaço, a nave pequena. Só que quando eu cheguei lá, para assistir um culto da manhã, acho que era 9 horas se eu não me engano. Cheguei 8h30 para ver se eu pegava um lugar legal. E aí eu encontrei um monte de japonês, tudo varrendo a igreja. Pegando, limpando tudo. Uns estavam limpando, uns estavam aspirando o carpete. E aquilo lá tinha uns 50 japoneses. Mais idosos. E eu olhei aquilo me chamou a atenção. E aí, eu sou amigo do Titus, né? Liu, que é o primo do Theo. Aí eu falei assim, ô Titus, é escala? Ele, não, mano. Todo domingo eles chegam mais cedo para limpar e deixar tudo organizado para receber as pessoas que vêm cultuar. Já fazem 30 anos que eles fazem isso. 30 anos. E aí ele falou, ó, pode ver que tem mais idoso do que jovem. Mas esse legado deles começou a contagiar os jovens. Os jovens se constrangem de chegar mais tarde e já pegar tudo limpo, porque os idosos limparam para eles. Vocês estão entendendo ou não? Eles estão marcando o legado da próxima geração. Eles já estão ensinando como é que faz. Eles têm um dia. Eu aprendi muito sobre cultura do voluntariado, de servir com eles. Que todos os eletricistas da igreja vêm a cada 2 meses e fazem tudo o que está precisando na igreja. Eles pegam aquele dia para dedicar o tempo e o talento deles ali. Orquestrado por eles. Ontem começou mais um braço da nossa ação social. Tivemos alguns cabeleireiros que foram lá cortar o cabelo das pessoas, foram ministradas. Mas, gente, fala a verdade, nós temos mais de 50 médicos na igreja. Se nós fizéssemos uma escala, uma vez por mês, 3 médicos, você ia servir uma vez a cada 12 meses. Vocês acham que não daria para a gente fazer um trabalho social de impacto? Tem não sei quantos enfermeiros aí, tem mais de 70 dentistas aqui. Nós não estamos fazendo nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então, uma igreja que serve, não é uma igreja simplesmente, porque veja, quando nós ensinamos sobre a fidelidade, nós estamos ensinando que nós devemos ser fiéis com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Se Ele te deu dia, se Ele te deu saúde, se Ele te deu experiência, se Ele te deu qualidade, se Ele te deu expertise, é para você fazer alguma coisa. Entende? Então, nós precisamos abrir a nossa mente. 3.000 pessoas, olha isso aí, glória a Deus. Mas uma coisa que nós não podemos deixar ser pragmática aqui, porque infelizmente é pragmática em muitas comunidades, é quando a lei de Pareto toma conta da igreja. Como assim, pastor? É quando 20% carrega os outros 80% nas costas. Não pode. Entende? Se nós somos uma igreja que serve, nós somos uma igreja que nos voluntariamos, que nos organizamos. Olha como que é leve. Olha como que é simples. Faça uma escala, pense. Tantas comunidades precisando. Ah, pastor, eu vou fazer missão na África. Vai, glória a Deus por isso, mas Bauru está arrebentada. Precisa de um monte de lugar para fazer missão aqui. Então, começa a entender que quando eu e você entendemos a necessidade de servir, nós entendemos a necessidade de
obviamente, nos organizarmos, mas, olha, uma tarde no seu mês, uma tarde, uma manhã no seu mês, vai fazer a diferença na vida de tanta gente. Olha quanta mulher tem aqui. Ó, você tem o seu kitzinho, compra um kitzinho, esteriliza ele. Se você não gosta de usar o seu, não tem problema nenhum. Vai gastar R$100 no meia boca, mas compra. Olha só, recebe lá um monte de mulheres das comunidades que não conseguem fazer a unha toda semana igual você. Faz a unha dela lá, passa um esmalte, tira os corinhos que fica lá encravado, faz alguma coisa para ajudar. Enquanto você está lá passando um esmalte, começa a pregar o evangelho para ela, começa a orar por ela, né? Veja, é um meio para um fim. Os que cortam o cabelo, quando está cortando o cabelo, começa a pregar para o cara, ele não vai embora e deixar o corte pela metade, né? Ó, dentista aí é o mais fácil, mano, deixar a boca aberta lá e falar, rapaz, tem que esperar aqui, ó, coloca aquele negócio que fica pitando na boca lá, e nunca acaba, e começa a pregar para o cara. Mas veja, claro que é para descontrair, mas vocês estão entendendo a potência que nós somos, e nós talvez estamos usando 10% dela, 15% dela. Imagina se nós engrenamos todo mundo para fazer acontecer. A gente vira isso aqui de um avesso, gente. Mas para isso aí você precisamos entender que quando nós falamos em servir, nós estamos falando em dedicar a nossa expertise. Nós estamos falando em dedicar às vezes o nosso tempo. Nós precisamos usar Jesus como nosso modelo. E às vezes as pessoas por ignorância, eu acredito que é ignorância, falta de conhecimento, por isso que eu estou ensinando vocês. Algumas pessoas, eu não vou mais servir. Por que você não vai mais servir? Porque agora eu sou do profético. Ó, até puxa o có. Agora eu vou pro profético. Eu não vou mais servir não, agora eu sou do ministério de cura. Gente, presta atenção. É até feio você falar isso. Malemar acerta 2 profecias, já quer parar de servir para o ministério. Por isso que Deus não vai te usar. Já está com o nariz empinado, não está nem acertando. Acerta metade, já acha que, sou profeta agora. Não. Toma vergonha na sua cara, fala, eu estou aqui para servir, eu vou ajudar, o que precisa fazer? É assim, uma igreja que serve. Aprendi isso com o Beto Minei, né? A galera não gostava muito de lavar o banheiro no face a face. E aí, eu lembro um dia, ele era um japonês, faleceu com 58 anos, mas foi um dos caras que mais me ensinou sobre servir. Ele foi, ensinou, instruiu, olha, está errado, limpa direito, gente. Gente, nós estamos fazendo para Jesus, pelo amor de Deus. O pessoal só queria orar. Vamos orar agora, o mover. Gente, depois do mover, tem que limpar o banheiro, tem que estar limpo. Nós temos que servir o pessoal. Aí eu acho que ele cansou. Aí ele pegou um baldinho, pegou a bucha, pegou o pano. Tinha 10 privadas. Ele se ajoelhou, começou a orar. E começou a lavar, esfregar, colocou a luvinha dele. Aí o pessoal ficou mais constrangido. Aquele dia lá eu chorei de vergonha. Falei, não é possível que eu sou tão ruim assim. Aí as pessoas, não, a gente vai te ajudar. Ele, não precisa não. Vai orar. Pode deixar que eu limpo. É pesado demais para vocês. Entende? Se nós somos uma igreja que serve, nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Vai ter um momento de você fazer o que você gosta, de você cumprir o seu propósito, de você dançar se você dança, se você cantar se você canta, tocar se você toca, mas isso é cumprir o seu chamado. O servir é além disso. O servir é você fazer aquilo que estiver precisando ser feito. Então uma igreja que serve, certamente será grande, certamente será relevante. Isso se aplica para você, por quê? Porque o texto diz isso.
Se você quiser ser o primeiro, sirva a todos. Se você quiser ser grande, relevante, influente, sirva primeiro que todos esses. Então, uma igreja que serve. Eu sei que você pode estar com uma ideia na cabeça. Pode procurar o Luizinho, o Vitão, o Negrete. Dá as ideias para eles. Por quê? Porque nós vamos servir a nossa sociedade. Nós vamos o quê? Abençoar a nossa sociedade. A partir da nossa igreja local. Caminhando. Por causa do nosso horário. Olha só. Uma igreja que quer marcar a sua geração e as próximas gerações, é uma igreja que precisa ser uma igreja acolhedora. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 40: quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha que interessante. Olha que diferente. Uma igreja acolhedora não é uma igreja inclusiva. Uma igreja acolhedora, ele recebe a pessoa como ela está, mas ele vai cuidar e ensinar para que ela seja como Jesus chamou ela para ser. Então observe, nós estamos no Setembro Amarelo. Agora, quantas pessoas você já acolheu? Pessoas que trabalham com você. Você sabia que antes de uma pessoa se matar, ela tenta umas 6 vezes antes dela conseguir? Ela mostra indícios que ela não está bem. Ela não faz questão de esconder que não está bem. Só que às vezes a gente simplesmente olha e negligencia ela. Olha só, pastor, mas é que a pessoa que está ali nas suas síndromes, né, nas suas fobias, nas suas crises existenciais, às vezes naquele vazio tão profundo da alma, ela quer ficar mais num lugar acolhedor, num lugar intimista. Ela não vai vir para uma muvuca de gente dessa, é verdade. Por isso que você tem a sua célula. Você chama essa pessoa para lá, um lugar mais intimista, um lugar mais acolhedor. Você vai escutar ela falar. Você vai oferecer. Olha o texto ele oferece, ele mostra que você deve oferecer o básico do básico do básico. E é claro que isso aqui é um ponto de partida. Olha o que o texto diz: se você der, ao menos que seja um copinho de água fria, certamente você não deixará de receber a sua recompensa. É um copo de água, é um tempo para você escutar, é um livro que você pode dar, é você ler algo para a pessoa, é você instruir a pessoa. Entende? Nós precisamos ter essa visão de acolher as pessoas, né? Coisas básicas. Às vezes as pessoas estão aqui, né? Eu falo que na minha época era tão difícil, né? Você tinha que chamar umas 10, 15 pessoas para umas 3 confirmar e uma. Agora aqui as coisas é tão fácil. Todo culto tem 30, 40 visitantes. Olha isso, que loucura. Você não precisa nem pregar para ninguém, a pessoa está pulando aqui. Simplesmente tem que levantar da cadeira a pessoa que está perto de você e falar: ô querido, tudo bem? Deixa eu acolher você aqui, deixa eu... Simplicidade, proatividade, inteligência, entende? Acolher as pessoas, sorriso no rosto, aquela cara fechada. Se você fechar a cara aqui, o problema que você tem não vai ser resolvido. E a outra pessoa não tem nada a ver com seus problemas. Não precisa descontar nela. Então, sorriso no rosto. Acolha bem as pessoas. Seja simpático. Seja simpática. Cumprimente. Pergunte o nome, né?
Eu lembro quando nós íamos treinar o pessoal para recepção, primeiro nós falava assim, gente, recepção chega primeiro, né? Não tem como você receber o pessoal se você chegar atrasado, né? Então chega mais cedo. Receba a pessoa com um sorriso no rosto. Pergunte o nome dela. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Ela não fica... Não sai nada. Tem que dar um colo para ver se solta ali ou não. Hein? Seja simpático. Seja alguém que acolhe. Recebe. Porque, olha, observe. Tem muitas coisas que eu e você não somos, mas o texto está falando que se nós recebermos, se nós acolhermos bem uma pessoa que nós vamos receber a recompensa do que aquela pessoa simplesmente pelo fato de termos a recebido bem. Olha, o texto diz, se você recebe um profeta na condição de profeta, e o recebe bem, você receberá o galardão de profeta. Você não precisa nem profetizar. Se você recebe uma pessoa que é justa, na condição de justa, o texto diz que você vai receber a recompensa de uma pessoa justa, mesmo que talvez você não seja muito. Observe que aqui, em uma igreja que acolhe, tem promessa para ela. Se vocês recebem os justos, se vocês recebem os coitadinhos, os pequeninos, às vezes os que estão passando fome, os que estão passando frio, se vocês oferecem a eles dignidade, se vocês oferecem a eles o tempo de vocês, o talento de vocês, a expertise de vocês, ei, não se enganem, vocês estarão me recebendo. Mas para isso eu e você precisamos entender que essa igreja precisa ser construída. Por quem que ela precisa ser construída? Por mim, por você, por você, por você. Então observe, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. A pessoa precisa se sentir bem em estar perto de você. A pessoa precisa se sentir bem. A pessoa precisa ser bem acolhida por você. Observe que nós estamos falando aqui, não estamos falando às vezes com uma pessoa velha de igreja. Estamos falando por aquelas pessoas que às vezes estão na necessidade, estão precisando. A pessoa está cheia de crise almática, ela olha para a sombra, ela briga, histérica, fala até da mãe dela. Aí você vai fazer o que com essa pessoa? Recebe ela, acolhe ela, escuta ela, ensina, começa a direcionar ela, aponta. Observa, quando nós falamos que nós estamos construindo uma igreja para as próximas gerações, certamente que a nossa geração já estará sendo abençoada por ela. Olha que fácil você pertencer a uma igreja local que se importa com as pessoas. Chega uma pessoa que está com crise almática, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Pastor, isso aí eu não entendo muito disso, você não precisa entender. Tem um ministério que entende, direciona ela, caminha com ela, vamos lá, eu vou com você a primeira vez, quinta-feira. Tem uma pessoa que é viciada em droga, no álcool, no remédio, mania de doença. Pastor, isso aí não é muito minha praia, eu não entendo muito desses assuntos. Caminha ela, conduz ela para onde as pessoas vão ajudar. Pastor, o problema são os filhos pequenos, conduz para o ministério infantil aqui, ó. Tem pessoas capacitadas para ajudar lá. Vocês estão percebendo ou não? Olha que simples, você só vai acolher e direcionar. Acolhe e direciona. Não, o problema é que é pré-adolescente, tá? Direciona para o ACT, aqui, olha só recebe, acolhe e direciona. O problema é no casamento, direciona para os casais. O problema é que a mulher manda no marido, direciona para a experiência do lar, vai resolver o problema lá. Pelo menos tem que resolver, né, Adri, ou não? Hã? Adri, quando vocês veem a Adri brava, gente, sai de baixo, hein? Né, Adri? Entende? Ali, às vezes é um senhor, uma senhora, está com muito tempo ocioso, chama a Mazé, direciona a Mazé, coloca essa pessoa na linha rápido. Cadê a Mazé? Ela vem dar 5 hoje ou ela está aí? Já foi? Há 76 anos, faz mais que adolescente. Pensa numa veinha que tem gás.
e vai no hospital, e vai na casa da vovó, e é célula, e evangelho. Ei, se eu tenho um idoso lá, está com muito tempo ocioso, apresenta ele para Mazé. O Mazé vai otimizar o tempo dele, que você não imagina o que vai fazer. Mas observe o que eu estou falando, uma igreja que acolhe. Veja, gente, você só vai fazer a função de acolher e direcionar. Pastor, isso aí não é minha praia, eu não entendo. Agora não, isso aí eu domino, eu consigo ajudar, ajuda. Não, eu não tenho nem noção do que eu vou fazer. Direciona. Direciona. Mas a parte de receber, a parte de acolher, essa parte todos nós podemos fazer. Essa parte todos nós podemos contribuir. Será que dá para fazer mais um, não? Mais um? Será que dá? O pessoal cantou muito hoje ou dizem que demorou, hein? Porque eu comecei a pregar faz 20 minutos, estou cronometrando aqui. Quem que extrapolou o tempo hoje, hein? Tem que ver quem extrapolou, hein? Foi Cevada, não? Ou foi Aninha hoje? Hã? Gente, então observe, uma igreja que acolhe. Uma igreja que serve. Uma igreja que vai fazer a diferença nessa geração e na próxima geração. Nós vamos construir essa igreja. Nós vamos abençoar não simplesmente a nossa, mas nós vamos alcançar as próximas. Porque nós vamos deixar um legado. Se a igreja é opcional para você, ela vai ser dispensável para o seu filho. Ela vai ser totalmente dispensável para o seu filho. O tipo de louvor pode subir. Nós precisamos, além dessas qualidades, sem sombra de dúvidas, sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Algo que o Senhor tem me ensinado é que os dons, certamente eles são irrevogáveis. Mas a unção o Senhor toma, da mesma maneira que Ele dá. Nós enxergamos o Senhor retirando o seu espírito de Saul. Nós enxergamos o Senhor retirando o teu espírito de Sansão. Nós enxergamos o Espírito Santo agindo e depois parando de agir nas 7 igrejas do Apocalipse. As igrejas continuaram fluindo nos dons que Ele tinha dado, porque os dons são irrevogáveis. Só que a unção já não estava mais lá. A presença que pairava sobre aquele lugar, da glória de Deus, essa não estava mais lá. Agora observe, nós enxergamos desde Gênesis até Apocalipse a bênção que é sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero deixar alguns versículos para que vocês reflitam sobre sermos cheios do Espírito Santo e para ver que não existe como eu e você vivermos sem a presença dele sobre as nossas vidas. Em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila. Só que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Não existe vida sem o sopro do Espírito em nossas vidas. Não existe vida. E aqueles que hoje vivem sem o sopro do Espírito, eles estão simplesmente sobrevivendo. Jó, no capítulo 33, verso 4, ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do El Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporcionou a vida. Então veja que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que recebe o sopro do Espírito. Não é simplesmente ali, né, uma pessoa que está sobrevivendo, que está respirando, mas é uma pessoa que, além de viver, por onde ela passa, ela gera vida. Por onde ela chega, o lugar está opaco, está preto e branco, ela traz cor, ela traz vida, ela traz paz. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela chega em uma cidade que é um caos e ela traz paz.
ela traz prosperidade para a cidade, ela traz avanço para a cidade, ela traz salvação para a cidade, ela traz equilíbrio para os casamentos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que por onde passa, ela deixa o sopro do Espírito contagiar todos os ambientes que eles passam. O salmista, ele diz assim: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Eu tive muitas experiências com anjos, eu sei que alguns de vocês também. Só que observe o que o texto está falando. O texto está falando que todas as coisas foram feitas pela palavra e pelo sopro do Espírito, inclusive os seres celestiais. Você tem noção disso? Nós estamos falando que o próprio Deus, aquele que fez todas as coisas, que soprou vida naquele boneco de barro, que te tirou da lama do pecado, que te convenceu que você é um pecador, que te batizou com o Espírito Santo, que te selou com fogo, que te deu dons, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo que quer te encharcar. Observa que eu e você precisamos entender que hoje não existe a possibilidade de você construir uma igreja, edificar uma igreja no entretenimento. Não tem como você edificar uma igreja num bom carisma. Não tem como você fazer isso com alguns módulos online de curso que você vai vender. Ou a igreja ela é cheia do poder do Espírito Santo, ou nós vamos simplesmente ficar batendo panela e fazendo barulho. E vamos ser como o eco, que só se escuta, mas ninguém vê nada que é produzido. Mas continua. O profeta Ezequiel, olha que interessante quando nós falamos de uma igreja, de um homem, de uma mulher de Deus que é cheio do Espírito Santo. O profeta Ezequiel, ele chega num monte, num exército de esqueleto, de pessoas sem vidas. Quando eu olhei para Bauru, eu tive uma visão e eu vi um monte de gente andando parecendo um zumbi. Aí eu falei: Senhor, quem são essas pessoas? Ele diz: são aquelas que ainda não receberam o meu sopro de vida. E olha o que o profeta Ezequiel fala: então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Você precisa levar essa palavra profética lá para o seu trabalho. Você precisa levar essa palavra profética para a sua família, para os seus pais, para a sua empresa, para a sua escola, para a sua faculdade. Você precisa entender que o Senhor colocou o Espírito Santo sobre você. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que traz vida aonde existe morte, que traz paz aonde tem caos, que traz ordem aonde tem desordem, que traz prosperidade aonde tem miséria, avareza, que traz saúde aonde tem doença. Nós precisamos entender que nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, 16, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que este sim esteja sempre convosco. Ele está falando assim: ei, eu já cumpri o meu propósito, eu já padeci no madeiro sem pecado, eu já ressuscitei agora convém que eu vá para o meu Pai, porque se eu não for, o Consolador que vai ficar com vocês não virá. Eu roguei ao meu Pai e Ele vai enviar para vocês um Consolador, um ajudador, um auxiliador, um advogado. E esse sim ficará com vocês até a consumação dos séculos. Esse é o Espírito Santo de Deus. No capítulo 16, verso 7, ainda em João, diz assim: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parto, porque se eu não for, Ele não virá.
mas se eu for, Ele será enviado para vocês. Uma igreja que quer marcar a sua geração e a próxima geração é uma igreja que não pode negligenciar a pessoa do Espírito Santo. É Ele que chega até você para te convencer do pecado. É Ele que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que vai te selar. É Ele que vai trazer poder para você. Em Pentecostes, Atos capítulo 2, você conhece esse texto de 1 a 4. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente se escutou do céu um som como de um vento muito forte, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Mas olha, tudo isso é lindo, é um espetáculo, mas o fechamento tem que ser indispensável para nós. E todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu e você precisamos ter esse entendimento. Eu e você precisamos entender que uma igreja que serve, uma igreja que acolhe e uma igreja que é cheia do poder do Espírito Santo, essa igreja, sem sombra de dúvidas, ela vai marcar a nossa geração, mas ela vai abençoar outras e outras gerações, porque o legado não se perderá. Agora veja, se você tem esse entendimento e você quer começar a servir, você fala: pastor, nunca servi nada, eu nem gosto, eu sou aqueles que chegam mais tarde no culto e vou embora um pouquinho antes de acabar, sabe? Aquele que chega atrasado e sai mais cedo. Mas eu entendi que eu preciso me doar, eu entendi que eu preciso também entregar o meu tempo, a minha expertise, o meu talento. Eu entendi que servir não é fazer simplesmente aquilo que eu gosto, mas muitas vezes eu vou ter que fazer o que é necessário, para que outros sejam abençoados, para que outros sejam impactados. Pastor, eu entendi que eu preciso olhar para o meu próximo, eu entendi que eu preciso acolher as pessoas, eu entendi que eu preciso direcionar as pessoas, eu entendi. Pastor, eu entendi que eu preciso ser um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que eu preciso profetizar vida onde existe morte, que eu preciso profetizar cura onde existe a doença, que eu preciso trazer ordem para onde está desordenado, que eu preciso trazer paz ali, porque eu sou uma pessoa que sou um embaixador do reino de Deus. Então, onde eu estou pisando a planta dos meus pés, não é a terra, mas é um pedacinho do céu. Por quê? Porque eu represento o reino de Deus aqui na terra. Você pode ficar de pé no seu lugar enquanto o louvor canta essa canção.